Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius falando. Na última aula do dia 16, a gente conversou e eu me esqueci de clicar lá no botãozinho para gravar a aula. Então, eu tô reapresentando tudo que eu apresentei em sala de aula e eu vou deixar aqui para vocês como gravado lá, como material no YouTube para vocês terem acesso à aula. Então, a primeira coisa que a gente passou na aula foi uma questão da forma da equação de Bernoulli, né? Então a gente tinha três formas básicas que eu queria mostrar para vocês. A primeira forma é essa daqui, ó. P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ igual a constante, certo? A segunda forma, que a gente também viu na aula anterior, era essa daqui. P sobre ρg mais V quadrado sobre 2g mais z igual a constante. E tinha uma terceira forma, que eu acabei não mostrando para vocês na última aula, mas que também é interessante, que é essa forma aqui, ó. P mais ρv ao quadrado sobre 2 mais ρgz igual a constante. Essas três constantes aqui, elas são diferentes porque a gente está multiplicando os dois lados da equação por algum fator, né? Então, se eu pegar essa daqui, essa primeira equação como referência, a segunda eu dividi por g e a terceira eu multipliquei por ρ, né? Então, por isso que eu tenho essas três constantes aqui que não são iguais, mas essas três equações aqui são referentes à equação de Bernoulli da mesma forma. Essa primeira equação aqui, ela é uma equação que normalmente é uma equação chamada de forma de energia específica. Por que essa daqui é a forma de energia específica? Porque se eu pegar, por exemplo, as expressões para a energia de uma partícula de fluido, a gente teria, por exemplo, a energia potencial gravitacional, que ela é o nosso mgh ou mgz, e se eu dividir ela por m, eu vou ter o termo gz que está aqui. A energia cinética, ela seria mv ao quadrado sobre 2. A gente está dividindo isso daqui por m também, porque é específico, então cancela o m com m, fica v ao quadrado sobre 2. E se a gente pegar o termo de energia de pressão, ele é pressão que multiplica o volume. Se eu dividir isso daqui pela massa, eu vou ter volume dividido por massa, que é o inverso da densidade. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre ρ. E aí a gente ficaria com a soma da energia específica para um elemento de fluido lá, né, na nossa equação de Bernoulli. Então, essa é a forma que a gente chama de forma de energia específica. Depois, a gente tem uma segunda forma, que é essa daqui de baixo, que é a forma de coluna de pressão. E esse nome aqui em inglês vocês vão achar como head, que a tradução é coluna, mesma coisa, tá? Por que isso? Porque você divide aqui a equação de uma forma, né, pelos termos aqui de uma determinada forma, que a unidade de cada termo aqui vai ser uma altura de coluna, né? Então, Z ele já está em metros direto, V quadrado sobre 2G vai dar algo em metros também, né? Você tem metro quadrado por segundo ao quadrado em cima, dividido por metro por segundo ao quadrado embaixo, vai sobrar metro. E pressão, P sobre ρg, a unidade é um pouquinho mais chatinha, você tem Newton por metro quadrado, dividido por quilograma por metro cúbico, que multiplica metro por segundo ao quadrado embaixo, mas fazendo os cancelamentos certinhos, você chega em metro também. E essa forma aqui ela era muito utilizada quando se media a pressão do fluido apenas com coluna d'água. Então você tinha a tubulação aqui, né? E a pressão era medida da seguinte forma: você criava um tubo aqui aberto e por causa da pressão interna você criava uma coluna de fluido aqui e a altura dessa coluna ela vai te dar a pressão
do fluido que está passando aqui dentro da tubulação nesse ponto. Então, como se media a pressão com alturas de coluna, essa equação aqui, essa forma da equação era muito utilizada. E tem uma terceira forma que também tem a ver com as pressões, que é essa forma aqui de baixo, que ela é a forma de pressão da equação de Bernoulli, né? Então ela é uma forma de pressão porque os termos aqui estão de uma forma que a unidade deles é sempre pressão, né? Então você tem essa pressão aqui, esse primeiro termo de pressão, que é de fato a pressão do fluido, que esse termo aqui normalmente a gente chama de pressão estática. Este segundo termo aqui, ele é um termo de pressão que a gente chama ele de pressão dinâmica. E esse terceiro termo aqui, ele é um termo que a gente diz que ele vem da fluidostática, né? Que ele é o tal do gradiente de pressão. Qual que o que acontece com esses termos aqui? Deixa eu só terminar aqui para não me atrapalhar. E pressão, pronto. Essa primeira aqui, de fato, ela é um termo de pressão. O terceiro também, mas normalmente a gente, quando vai avaliar diferencial de pressão, a gente evita a diferença de elevação, né? Então vocês vão ver que esse termo aqui, normalmente, se os dois pontos que eu estou avaliando estão na mesma elevação, não tem o gradiente de pressão. E aí esse termo aqui zera. E esse termo do meio aqui, ele não é uma pressão de fato, né? Essa pressão dinâmica, ela não é uma pressão de fato. A gente vai ver mais para frente na aula que ele é um termo que está relacionado com a energia cinética do fluido, né? Está vendo o termo de energia cinética aqui, mas ele pode se transformar em uma pressão se eu aplicar nesse fluido uma restrição de forma que o fluxo pare. Aí eu vou ter a pressão estática mais uma pressão devido à conversão da energia cinética em energia de pressão desse fluido aqui. A gente vai ver isso mais para frente, mas primeiro eu queria mostrar para vocês essas três formas aqui. Agora, a gente vai para esse exemplo aqui que a gente ficou de avaliar na última aula. Então, um tubo em U atua como um sifão. Então, ele vai funcionar igual aquele tubo que esvazia piscina, né? Ele vai funcionar como um tubo que está esvaziando aí aquelas piscininhas de plástico ou tirando a gasolina de um tanque de gasolina. Todo mundo já fez esse experimento aqui. A curva do tubo está 1 metro acima do nível do reservatório, está aqui, e a saída 7 metros abaixo do nível. A água entra no bocal do sifão como um jato livre à pressão atmosférica. Então, ele está dizendo que a pressão aqui é pressão atmosférica, né? Não teríamos um gradiente de pressão considerável da superfície até aqui. Determine a velocidade do jato na descarga e a mínima pressão absoluta na curva do sifão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa imagem aqui, colar lá na nossa luzinha, e a gente vai analisar este problema aqui. Então, o que eu quero fazer? Como que eu quero resolver? Como eu tenho informações de elevação, pressão e velocidade do fluido, eu quero utilizar a equação de Bernoulli. Mas para utilizar a equação de Bernoulli, eu tenho que pensar nas nossas 4 hipóteses, se a gente está atendendo às 4 hipóteses, para poder utilizar essa equação de Bernoulli. E as 4 hipóteses, elas vêm das nossas letrinhas lá, né? Então, a gente tinha proposto isso aqui, ó. S, A, I, R, o famoso saiu, né? S vem de streamline. Streamline. A vem de atrito. I vem de incompressível. E R vem de regime. Então, o que quer dizer cada uma dessas coisas aqui, ó? Eu não vou começar pela primeira aqui, porque a primeira é a mais simples, né, talvez. Então, vamos lá. Atrito. Quando a gente está falando de atrito, eu quero que o atrito seja nulo. Eu quero que o atrito seja zero, né? Aqui é um pouco complexo, porque a gente tem um conduto fechado, e o conduto fechado ele tem atrito, né? Mas o que a gente pode imaginar por que a gente pode imaginar que esse atrito é desprezível? A gente não tem nenhuma informação, mas eu estou imaginando que a superfície interna desse conduto
tem uma rugosidade muito baixa e o fluxo do fluido aqui também ocorre em uma velocidade muito baixa. Então, nesses dois casos, realmente o esforço relativo ao atrito seria desprezível, né? Então, a gente precisa que esse atrito seja bem baixinho para a nossa conta dar certo. Eu vou colocar um risquinho aqui, só para a gente saber que essa hipótese a gente fez, mas a gente sabe que tem limitações. A questão do fluxo ser incompressível, ok, a gente sabe que a água, e para as condições que a gente está trabalhando aqui, ela é bastante incompressível mesmo. A questão do fluxo estar em regime, né? Então o sistema tem que estar em regime, significa que o sistema não está nem se enchendo, nem se esvaziando. E como que eu posso verificar isso, né? Na verdade, a gente tem algo esvaziando aqui, esse tanque aqui está esvaziando. Mas eu posso imaginar, como eu não tenho as dimensões do tanque aqui, eu posso imaginar que o meu tanque é grande o suficiente para que a variação no nível do tanque seja muito pequena, dada essa vazão que a gente tem passando por aqui. Então, ele não está exatamente em regime, mas ele está próximo de uma condição de regime, tá? Então, eu também vou colocar um meia boca aqui, para a gente saber que não é exatamente um regime que está acontecendo aqui, mas a gente está fazendo uma hipótese de que eu estou próximo de um regime, então meu erro vai ser pequeno se eu aplicar a equação de Bernoulli. E a última hipótese que eu tenho que fazer aqui é streamline. O que é streamline? Eu tenho que analisar pontos que estejam sobre a mesma linha de fluxo. Isso daqui a gente vai fazer, então vou dar um ok aqui, mas eu tenho que imaginar qual que seria esta linha de fluxo. E para mim, o que faz sentido seria avaliar uma linha de fluxo que parta daqui da superfície do fluido. Então ela vem para cá, ela desce, ela entra aqui na tubulação, ela vai passar por aqui e ela vai descer até o final aqui. Então, tirando a minha falta de coordenação motora para desenhar essa linha, essa daqui é a minha linha de fluxo. E todos os pontos que eu analisar, eu tenho que analisar em cima dessa linha de fluxo. Beleza. Então, eu tenho um ponto aqui, que até já está enumerado como 2 aqui, que vai ser o nosso ponto de saída. E esse é um ponto interessante para a gente aplicar a equação de Bernoulli. Eu vou colocar ela aqui na nossa lousa e a gente vai analisando os termos. Eu vou colocar a forma de energia dela. Então, a gente tem P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ igual a constante. Beleza. Esse ponto 2 aqui é um ponto legal de analisar. Por quê? Porque eu desconheço a velocidade, mas eu quero calcular a velocidade nesse ponto aqui. Eu conheço a pressão nesse caso aqui é a pressão atmosférica, nesse ponto. E eu conheço a elevação, né? Então aqui, se o Z parte do zero aqui é positivo para cima, e desse ponto até esse eu tenho 8 metros, então o Z nesse ponto aqui, ele é menos 7 metros. Legal. E eu preciso analisar outros pontos. Tem alguns pontos aqui que não são necessariamente que a gente vai analisar, mas são notáveis, né? O primeiro ponto que eu poderia pensar em analisar é esse ponto aqui, ó, né? Nesse ponto aqui, a gente sabe que a pressão é atmosférica, porque lá no enunciado falou que essa pressão é atmosférica, só que eu tenho uma velocidade aqui de entrada, né? E se a gente pensar lá no princípio da conservação da massa, a água que entra no conduto é a água que sai do conduto, né? Como eu não tenho nenhuma variação de diâmetro aqui, eu vou ter então uma velocidade de entrada igual à velocidade de saída, que é algo que eu não conheço. Então, se eu analisar esse ponto aqui, eu não sei a velocidade, né? E eu sei que elas são iguais, mas eu não conheço. Eu conheço a elevação e eu conheço a pressão, então eu fico sem incógnita na minha equação. Então, o terceiro ponto, que é um ponto interessante de analisar, que é esse ponto aqui, ó, logo na superfície. Para esse ponto, a gente sabe que a pressão aqui é a pressão atmosférica também. Legal. Eu conheço a elevação. Para esse ponto aqui, a gente sabe que o Z é igual a zero, porque ele está exatamente no nível aqui. E a velocidade desse ponto aqui, ela vai ter a ver com a nossa hipótese de regime, né? A gente está imaginando que esse reservatório aqui é tão grande que praticamente eu não vou ter muita alteração de nível aqui devido a essa vazão de saída. Então, a gente imagina que nesse ponto aqui, a velocidade
ela vai tender para zero. Ela não é exatamente zero, porque isso aqui vai estar esvaziando e a nossa hipótese de regime ela não é tão forte, mas ela vai tender para zero. Tá? Então, dadas essas condições aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto 1 da minha análise e esse ponto de ponto 2. E eu vou aplicar a equação de Bernoulli no ponto 1 e no ponto 2. E elas têm que ser iguais à mesma constante por causa da nossa hipótese da linha de fluxo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a equação de Bernoulli aqui. Então, eu vou ter para o ponto 1, P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a uma constante, e essa constante é igual à constante que eu tenho aqui no ponto 2. Então, eu vou ter P2 sobre ρ mais V ao quadrado, V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Beleza, está aqui a minha equação de Bernoulli. Vamos substituir agora as partes de cada ponto aqui. Então, a pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica. Então, eu vou ter pressão atmosférica sobre ρ, mais V1 ao quadrado sobre 2, V1 é zero, mais G, que multiplica Z1, Z1 é zero. Isso daqui é igual a P2 sobre ρ, P2 é a pressão atmosférica também, mais V2 ao quadrado sobre 2, que é o que eu quero calcular, mais GZ2, Z2 é menos 7 metros. Beleza. Agora tem os cancelamentos aqui. Primeiro, esse termo é zero e esse termo é zero. Segundo, pressão atmosférica sobre ρ eu tenho dos dois lados. Eu posso subtrair dos dois lados. E eu vou ficar com essa equação aqui, ó. Né? Esses 7 metros aqui, essa medida aqui de 7 metros, que é isso aqui, desculpa, que é isto aqui, eu vou chamar de H. Então, sabendo que eu tenho essa altura H aqui, só para o resultado ficar bonitinho, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou ter... vou passar esse cara aqui para o lado, então eu vou ter 7G é igual a V2 ao quadrado sobre 2, que é igual a H que multiplica G, né, que é o nosso Hzinho aqui. Eu vou passar o 2 multiplicando e tirar a raiz quadrada, então V2 vai ser raiz de 2GH. Né? No nosso caso aqui, se a gente fizer a continha, isso aqui vai dar raiz de 2 vezes 9,81 vezes 7, que é igual a 11,72 metros por segundo. Beleza. Só a título de curiosidade, imaginem o seguinte, imaginem que eu pego uma esfera, uma bolinha, e eu solto essa bolinha a partir desse ponto aqui, ó, a partir do nível de água aqui. Eu vou soltar e vou deixar ela cair até o ponto 2 aqui, certo? Então ela vai cair para cá. Qual que será a velocidade dessa bolinha se ela cair aqui no ponto 2? Vou até fazer em vermelho. Para calcular essa velocidade, a gente pode usar a equação de Torricelli, né? Que ela dizia que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. O nosso V0 é zero, porque a bolinha vai partir do repouso aqui. O A é a aceleração da gravidade G e o ΔS vai ser o nosso H. Então, a gente tem V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, que é zero, mais 2, que multiplica G, que multiplica o ΔS, que é H. E então, a nossa velocidade vai ser raiz de 2GH. E olha que interessante, se eu soltar uma bolinha daqui para cá, ela vai chegar aqui no ponto 2 com a mesma velocidade que o fluxo, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque, no caso da bolinha, a gente está convertendo toda a energia potencial, que é a energia potencial gravitacional, em energia cinética para o ponto 2. E aqui, com o nosso fluido, a mesma coisa. A gente tem uma energia potencial gravitacional aqui no ponto 1. Eu não tenho energia de pressão, né? Energia por diferencial de pressão, porque a pressão nas duas extremidades é igual.
Então eu estou convertendo toda a energia potencial gravitacional em energia cinética, só que para o fluido aqui. Então a equação vai dar exatamente a mesma coisa. Então vocês veem que aqui na equação de Bernoulli temos, entre aspas, embutido uma equação de Torricelli, por exemplo. Tá? Bom, esse era o item A da questão, né? O primeiro item da questão. O segundo item perguntava o seguinte: qual que é a pressão aqui no ponto A? Então, para a gente calcular a pressão no ponto A, eu vou aplicar a equação de Bernoulli de novo, mas em vez de aplicar entre o ponto 1 e o ponto 2, agora que eu já sei a velocidade no ponto 2, eu vou aplicar essa equação entre o ponto A e o ponto 2. Então, olha só, eu vou ter aqui pressão no ponto A sobre ρ mais VA ao quadrado sobre 2 mais GZA é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Beleza. E aí o que vai acontecer aqui, ó? A pressão PA eu desconheço, é o que eu quero calcular. A pressão P2 é a pressão atmosférica. Vou colocar em vermelhinho aqui, ó. Essa pressão é a pressão atmosférica. A velocidade em A, se a gente usar o princípio da conservação da massa, a gente vai ver que a velocidade em A tem que ser igual à velocidade em 2, né? Porque se eu definir um volume de controle aqui entre A e 2, fluido que entra, fluido que sai. Ele é incompressível, então eu só tenho um balanço de vazão para fazer aqui com o mesmo diâmetro. Então eu só tenho um balanço de velocidades, na verdade. Essa velocidade em VA é igual à velocidade em V2. Então eu vou ter V2 ao quadrado sobre 2 aqui, e eu posso cortar esses termos aqui. ZA a gente sabe que vale 1, e Z2 a gente sabe que vale menos 7. Então eu vou de novo aplicar os conceitos aqui, agora reorganizando todo mundo. A nossa pressão atmosférica eu vou passar para a esquerda, então eu vou ficar com PA menos pressão atmosférica, tudo isso sobre ρ. Esse termo aqui cancelou. Esse GZA eu vou passar para lá, vai ficar negativo. Então isso daqui vai ficar igual. Pressão atmosférica eu já passei para lá, esse aqui zerou. G Z2 menos ZA. Z2 é menos 7. ZA é 1, então eu vou ficar com menos aqui. 1. Menos 7 menos 1 vai dar menos 8. Né? Eu vou passar o ρ para lá. Então eu vou ficar com PA menos pressão atmosférica é igual a ρg, que multiplica menos 8. Repara que menos 8 aqui é menos a altura de coluna aqui. Lembra da parte de fluidostática que a gente tinha que a variação de pressão, né, o meu gradiente de pressão era igual a ρgh, lá de fluidostática. Repara como ele aparece aqui também, ó, né? Essa pressão PA menos pressão atmosférica, ela é a pressão no ponto A manométrica, porque eu estou descontando a pressão atmosférica aqui, né? Se a gente calcular, isso daqui vai dar ρ, que é 999 kg por metro cúbico, que multiplica G, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, que multiplica o nosso ΔH, que no caso é menos 8, e isso daqui vai dar menos 78.401,52 Pascal. Aí você pode falar, peraí, professor, mas pressão negativa, né? Pressão negativa não pode. Mas repara, essa pressão aqui ela é manométrica, né? Ela não é uma pressão absoluta, ela é uma pressão manométrica. Então, se eu tenho uma pressão manométrica aqui, eu tenho que lembrar que a pressão absoluta, né, para chegar da manométrica na absoluta, eu tenho que somar a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, se a gente considerar ela igual a 1 atm, né, que é normalmente o que a gente considera quando a gente não conhece as condições do ambiente, ela vale 101.325 Pascal. Então, se eu somar 101.325 Pascal a esses menos 78.401
0,25, eu vou ter isso aqui, menos 78.401,52, na verdade não 25, perdão pela dislexia. Isso daqui vai me dar uma pressão PA absoluta de 22.923,48 Pascal, que é aproximadamente 22,9 kilopascal. Então tá aqui, né? A pressão PA, se você quiser ela manométrica, você tem esse valor aqui. Se você quiser ela absoluta, você tem este valor aqui. E repara, o que aconteceu? Do ponto A para o ponto 2, a velocidade é a mesma. Ela tem que ser a mesma por causa do princípio da conservação da massa. Então, eu não consigo transformar a energia cinética energia potencial em energia cinética aqui, né? Porque a velocidade é a mesma, então a energia cinética não variou e ela não pode variar nesse caso. Então, o que aconteceu? A gente transformou energia potencial gravitacional, né, que por causa da diferença de elevação aqui, em energia de pressão, em energia potencial de pressão. Então, repara que a velocidade não variou, mas a gente teve a pressão subindo de 22,9 kPa absoluto para 101.325 Pascal absoluto também. Então, a pressão foi subindo conforme eu vou chegando aqui no final do meu conduto. Tá? Então, essa foi a troca de energia que teve. A gente passou energia potencial gravitacional para energia potencial de pressão. Beleza. Agora que a gente já resolveu isso aqui, vamos continuar lá com o nosso conteúdo. Já vimos esse exercício, agora a gente vai para cá. A pressão, então agora a gente vai falar um pouquinho de pressão estática, pressão dinâmica e pressão de estagnação, que tem um pouco a ver com aquela forma de pressão da equação de Bernoulli que eu falei para vocês no comecinho da aula. Então a pressão que a gente usa lá na equação de Bernoulli, lembra que é o P sobre ρ, aquele termo do P sobre ρ, essa pressão ela é uma pressão estática, né? A gente chama ela de pressão estática, ela é uma pressão estática. E ela é aplicada no fluido como um todo. Ela é de fato a pressão que a gente entende do fluido. Ela é a pressão estática, né? Ela é uma pressão que é de fato a pressão sob a qual o fluido está submetido. Essa pressão de fluido, o que é mais interessante é que ela não varia perpendicularmente às linhas de fluxo, né? Porque o que acontece? A gente tem as linhas de fluxo aqui, ó. A gente tem as linhas de fluxo aqui, certo? E o fluxo, ele sempre vai do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. É isso que acontece, ele segue o gradiente de pressão. Se eu tivesse uma pressão maior aqui em cima e uma pressão menor aqui embaixo, eu teria o fluxo da pressão maior para a pressão menor. Então, eu teria uma linha de fluxo assim, ó. E a gente não tem isso. A gente não tem isso porque as linhas de fluxo elas vão seguir o gradiente de pressão. Existe uma matemática bastante complexa para a gente mexer com linha de fluxo e tudo mais, mas o que é importante? O importante é você saber que por causa desse fato de a linha de fluxo, de o fluxo partir de uma pressão mais alta para uma pressão mais baixa, a linha de fluxo ela é paralela ao gradiente de pressão. E o gradiente de pressão é paralelo à linha de fluxo, ou seja, a pressão ela não varia perpendicularmente à linha de fluxo aqui. Então, em todos os pontos aqui, ó, se eu traçar uma reta perpendicular a esses fluxos aqui, a pressão sobre essa reta vai ser sempre a mesma, né? Então, como a pressão estática sobre essa reta aqui vai ser sempre a mesma, essa reta vertical, porque ela é perpendicular às linhas de fluxo, o que eu posso fazer? Eu posso medir a pressão em um pontinho aqui da minha tubulação e eu sei que a pressão em toda essa seção da tubulação é a mesma, a pressão estática é a mesma, né? Então, para medir a pressão, a gente faz um furinho do lado da tubulação e põe um manômetro ou um sensor de pressão. Ou eu posso utilizar uma sonda e fazer esses furinhos laterais aqui na sonda,
né? Então, nessa linha aqui onde eu tenho esses furinhos laterais, eu vou estar medindo só a pressão estática, porque é a mesma pressão para qualquer ponto dessa seção aqui pela qual passam esses furinhos, né? Legal. Eu tenho uma outra pressão que ela se chama pressão de estagnação. E essa pressão de estagnação, a definição dela é que a gente obtém ela se a gente desacelerar um fluido até o repouso através de um processo que não envolva atrito, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fluido e vou obstruir esse fluido. Eu vou botar uma barreira lá. E nessa barreira eu vou sentir uma pressão que é maior do que a pressão estática, né? Então, imagine que você está andando de carro, por exemplo, e você põe a mão para fora. Você vai sentir uma pressão na sua mão e essa pressão ela não é simplesmente a pressão atmosférica, porque senão é a mesma pressão que você sentiria com o carro parado. Você sente de fato uma força empurrando a sua mão para trás e ela vem do fato de que você está parando o fluxo de ar, né? Você está, relativo a você pelo menos, você está parando o fluxo de ar. Então, o fato de você desacelerar esse fluxo de ar te gera uma pressão adicional, né? E a pressão atmosférica mais essa pressão adicional, ou a pressão estática mais essa pressão adicional, ela vai te dar uma pressão que é chamada de pressão de estagnação. A gente consegue avaliar isso daí pela equação de Bernoulli. Então eu vou usar uma fórmula da equação de Bernoulli que não tem o termo de diferença de elevação, porque para a pressão de estagnação a gente realmente não entra com variação de elevação, porque a variação de elevação é pequena para você poder estagnar, né? E você, na verdade, a variação de elevação ela vai te introduzir uma variável a mais que não é muito relevante no fluxo, né? Então, você fica com P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2, o GZ aqui vai ser zero, é igual a constante. E eu posso aplicar isso daí para dois pontos. Um dos pontos é o ponto 1, que é um ponto onde eu tenho uma pressão estática P e uma velocidade V, e o outro ponto é um ponto 0, onde eu vou ter uma pressão P0, que vai ser a minha pressão de estagnação, e ela vai ser a pressão de estagnação porque nesse ponto aqui a velocidade do meu fluido vai ser zero. Estou imaginando que eu estou obstruindo isso daqui para parar o fluido. Bom, quando eu faço isso, o que eu vou ter? Eu vou ter P e V desse lado, então P sobre ρ mais V quadrado sobre 2 é igual a P e V do outro lado, né? Então, P0 sobre ρ mais V0 ao quadrado sobre 2. O V0 a gente sabe que é zero, ele vai sumir daqui. E eu consigo isolar esse P0, que é a minha pressão de estagnação. E olha que interessante, a pressão de estagnação ela é P mais meio de V ao quadrado. Então, ela é a pressão estática mais a pressão dinâmica que a gente viu lá no comecinho da aula, naquele termo lá da equação de Bernoulli. Então, a pressão de estagnação ela não é uma pressão física até que você não obstrua o fluido. A partir do momento que você obstruir o fluido, aí você vai ter uma pressão de estagnação lá naquele ponto, né? E ela depende da pressão estática e da pressão dinâmica aqui para você ter a pressão de estagnação. Lembrando que a pressão dinâmica ela só vai ser uma pressão de fato quando você parar o fluido. Bom, por que isso é útil? Por que pressão de estagnação é útil? Pressão de estagnação é útil porque se eu souber a pressão de estagnação e a pressão estática, eu consigo calcular, e souber a densidade do fluido também, normalmente a gente sabe, eu consigo calcular a velocidade do fluxo, medindo duas pressões. Isso é ótimo, porque medir pressão é muito mais fácil que medir velocidade. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa fórmula da pressão de estagnação e eu vou isolar, né? Eu sei que o termo meio de ρv ao quadrado aqui é a pressão dinâmica, e eu vou isolar a velocidade. Isolando a velocidade, eu consigo calcular essa velocidade com base nas pressões estática e de estagnação e a densidade do fluido, que é ρ. E como que eu meço essa pressão de estagnação? Eu meço assim, com esse carinha aqui chamado tubo de Pitot. O tubo de Pitot ele é um instrumento muito importante em várias aplicações, uma delas a aviação, porque justamente você precisa saber a velocidade relativa entre o seu avião e o ar, né? Porque essa velocidade relativa vai te dar várias coisas, inclusive sustentação da aeronave. Então, o tubo de Pitot ele é um sensor de pressão de estagnação, e ele é parecido com aquela sonda que a gente já viu, só que ele tem um furinho na frente, ele não tem um furinho nas laterais. Então, o fluxo ele vai vir aqui e ele vai estagnar nesse ponto aqui, ele vai parar,
nesse ponto aqui que tem esse furinho da frente. Então aqui você vai medir uma pressão que é de fato a pressão de estagnação do fluido, né? E aí essa pressão você consegue medir aqui a partir de um manômetro ou de um sensor de pressão, né? E isso é muito legal, porque você consegue montar, por exemplo, uma sonda que tem um canal aqui no meio para medir a pressão de estagnação e uns canais laterais com aqueles furinhos laterais assim, para você medir a pressão estática. Então, com a mesma sonda, você mede duas pressões diferentes, com canais independentes, e você já consegue direto medir a velocidade do fluido. Isso é muito, muito interessante, né? Então, para a gente ver esse conceito, eu consigo olhar aqui para esse segundo exercício aqui, que é um exercício que tem um tubo de Pitot rudimentar, mas é um tubo de Pitot que já mede as duas pressões. Eu meço a pressão de estagnação aqui e eu meço a pressão estática aqui, ó. Então, olha só que interessante. O tubo de Pitot é inserido em um fluxo de ar nas condições normais de temperatura e pressão para medição de velocidade do fluxo. O tubo é inserido de forma a apontar diretamente para o fluxo e a pressão que ele sente é a pressão de estagnação, que está aqui. A pressão estática é medida no mesmo local, no fluido, utilizando um orifício de parede do tubo, que é aqui, ó. Está dizendo que é no mesmo local porque a gente sabe que nesse perfil vertical aqui, a pressão estática é a mesma, né? Então, a gente está medindo a pressão estática nesse ponto e a pressão de estagnação nesse ponto também. Se a diferença de pressão medida é de 30 milímetros de mercúrio, tem mercúrio aqui dentro, determina a velocidade do fluxo. Então, a gente tem a gravidade, a densidade do mercúrio e a gente tem a densidade do ar aqui também. Vamos medir essa velocidade de fluxo aqui. Então, vamos lá para a nossa lousinha de novo. E nessa lousinha, a gente vai colar aqui o exercício, né, a figura do exercício, e vamos resolver. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a densidade do mercúrio, que é de 13.600 kg por metro cúbico. A gente tem a densidade do ar, que é de 1,23 kg por metro cúbico. E a gente tem a aceleração da gravidade, que é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. A nossa fórmula da pressão de estagnação, ela era P0 é igual a P mais meio de ρ V ao quadrado. Então, se eu quiser calcular a velocidade do fluxo, é só isolar o V. Então, eu vou ter P0 menos P, multiplica por 2, divide pelo ρ aqui. O ρ é o ρ do fluido, então vai ser o ρ do ar no nosso caso. Tira a raiz quadrada disso. Isso daqui vai dar igual a minha velocidade. Bom, o que vai acontecer aqui? Eu preciso saber essa diferença de pressão. Essa diferença de pressão está sendo medida justamente nesse manômetro aqui. Então, eu vou ter a pressão estática aqui e eu vou ter a pressão de estagnação aqui, né? Então, essa pressão de estagnação, como é ar, eu não tenho um gradiente de pressão significativo aqui. Então, eu vou ter a pressão de estagnação aqui e pela altura de coluna de líquido eu vou ter a mesma pressão de estagnação aqui embaixo, né? E aqui em cima eu vou ter a pressão P, que é a minha pressão estática. Essa altura de coluna aqui eu vou chamar de Hzinha, que é de 30 milímetros de mercúrio. E se a gente fizer a análise da fluidostática aqui, a gente lembra que a pressão P0 ela é maior do que a pressão P. Então, P0 menos P vai ser equilibrado pela altura de coluna de líquido aqui, né? Então, eu vou ter o ρ do mercúrio, que multiplica a aceleração da gravidade, que multiplica a alturazinha H. E isso aqui é que eu precisava. Eu precisava do P0 menos P para poder calcular essa velocidade aqui, ó. Então, eu vou trocar esse P0 menos P por ρ do mercúrio GH. Então, isso daqui vai ser a raiz quadrada de 2 ρ do mercúrio GH dividido pelo ρ do ar. E pronto. Agora é só calcular. Então, a gente tem aqui 2 vezes ρ do mercúrio, que é 3.600 kg por metro cúbico, vezes G, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes H, que é 30 milímetros, que é 0,03 metros,
dividido pelo rodoar, que é 1,23 kg por metro cúbico, tiramos a raiz quadrada disso tudo e obtemos a velocidade, que é de 80,67 metros, 673, para arredondar aqui, bonitinha, metros por segundo. Então, olha só que interessante, a gente com essas duas pressões aqui, a gente consegue medir a velocidade do fluxo. Bom, então, bem rapidamente aqui, porque a gente não está em ritmo de aula, então eu consigo passar as informações mais rápido. Isso foi o que a gente teve na aula lá do dia 16, tá bom? Peço desculpas aí por não ter conseguido gravar, não ter apertado o botão na hora certa lá, mas agora a aula está aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e um abração para todos aí.